O programa de hoje é para farmacêuticos. Neste vídeo, vocês saberão como se preparar para realizar testes rápidos em farmácias. Fica comigo até o fim, é logo depois da vinheta. Bem-vindo, bem-vinda ao canal da Ascoferja no YouTube. Eu sou Viviane Massi e este é o Ed Farmácia. Toda terça, 19, não se esqueça, subimos um conteúdo novo aqui para você. Hoje vamos falar sobre como os farmacêuticos devem se preparar para realizar os testes rápidos em farmácias e drogarias. Mas antes, inscreva-se no canal e ative as notificações. Quero dar um alô também para quem está ouvindo a gente nas principais plataformas de áudio. A RDC 786, que autoriza a realização de testes rápidos e outros exames clínicos em farmácias e drogarias, já está em vigor. Mas e os farmacêuticos? Estão preparados para realizar esse trabalho? Quem conversa comigo hoje é a Ana Targa, farmacêutica, especialista em assuntos regulatórios e consultora técnica na Medlevinson. Ana, obrigada, viu, por vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço o convite. Bom, Ana, a RDC 786 faz muita exigência em relação à capacitação do farmacêutico para esse tipo de serviço na farmácia? Ela faz a RDC 786, ela veio para regulamentar todo o universo de exames de análises clínicas, que a gente chama de EACs. Fazer esses testes na farmácias, ele faz parte da RDC no momento em que ele permite que as farmácias executem os testes, as farmácias que foram categorizadas como serviço tipo 1. Neste caso, serviço tipo 1, eu tenho, inclusive, consultórios isolados. Mas, no caso da farmácia, o profissional habilitado e que vai tanto assinar os resultados de exame, que a gente também chama de laudo, junto com a declaração de serviço farmacêutico, é o profissional farmacêutico. Isso está muito bem desenhado dentro da própria RDC e também dentro dos esclarecimentos que a Anvisa fez recentemente, agora dia 9 de agosto, ela soltou com perguntas e respostas, que eu recomendo, inclusive, que as pessoas que tenham dúvidas entrem no site da Anvisa e se abasteçam das informações das principais dúvidas dessa RDC. Mas, com certeza, o profissional que vai realizar teste rápido em farmácia é o farmacêutico. Você mencionou serviço tipo 1. Vamos definir o que é serviço tipo 1? Então, a RDC, no intuito de tirar os testes rápidos da estrutura fechada de um laboratório clínico, que antes a gente tinha uma RDC que só permitia exame em laboratórios clínicos, ela tirou de dentro desse contexto e trouxe o exame de análises clínicas como um serviço. Então, ele é um serviço que pode ser realizado por estabelecimentos assistenciais de saúde, e lá, a Lei 13.021 de 2014 deixou bem claro que a farmácia ela oferece serviços farmacêuticos. A partir do momento que o exame de análises clínicas passou a ser um serviço e que a farmácia é um estabelecimento capaz de oferecer esse serviço, se permitiu, né, que as farmácias façam esse tipo de exame. Para categorizar o risco, né, para dizer, olha, laboratório é uma coisa, farmácia é outra coisa, posto de coleta é outra coisa, a Anvisa distribuiu esses serviços por categorização de risco em serviço tipo 1, que aí serviço tipo 1 são as farmácias e os consultórios isolados, que só podem entregar resultados de triagem diagnóstica, o posto de coleta, que é o serviço tipo 2, que também pode fazer os testes rápidos, mas que também é triagem, e o serviço tipo 3, que esse sim é o laboratório clínico, com toda aquela estrutura complexa, e neste caso, o laboratório clínico emite sim um resultado que pode ser encarado como diagnóstico. Tá? Não sei se eu consegui explicar, mas... Não, eu entendi. Falar da RDC 786
significa abordar diversos pontos. A RDC é grande, é complexa, eu inclusive já gravei outros conteúdos aqui. O objetivo do programa de hoje é falar da qualificação, da capacitação que o farmacêutico precisa ter para oferecer os serviços. Então eu convido você que está assistindo a gente para assistir a esses outros programas que fizemos. Temos programas que falam da própria norma, temos programa que fala do passo a passo para implantar a RDC 786 na sua drogaria. Eu já coloquei todos os links desses programas aqui na descrição do vídeo, sugiro que você assista, e aí eu vou seguir com a Ana falando um pouquinho da qualificação que a RDC 786 ou que os testes vão exigir do profissional farmacêutico. Ana, fala pra gente um pouquinho sobre essa capacitação. O que o farmacêutico precisa ter para realizar os testes rápidos? Então, a RDC, ela preconiza para todos os serviços, ela exige as mesmas coisas. Então, neste caso, o serviço tipo 1 também tem que ter tem um capítulo inteiro desta norma, que é o capítulo 5, que ele trata de qualidade, é um programa de garantia de qualidade. Dentro desse programa de garantia de qualidade, a gente tem um programa de educação permanente. E o que esse programa de educação permanente exige da farmácia? Que ela capacite, que ela faça capacitação e treinamento dos profissionais que vão oferecer o serviço. E esta capacitação, ela tem que ser permanente, ela tem que ser, pelo menos, né, revisada uma vez por ano. Ela precisa ela precisa orientar o farmacêutico, ela precisa capacitar o farmacêutico para que ele consiga fazer muitas coisas, ou todas as coisas que engloba, né, um serviço de exame de análises clínicas com qualidade. Então, tem que ter instrução inscrita? Tem. É equivalente ao POP, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Tem que tratar, tem que ter capacitação para falar de segurança, abordagem de segurança do paciente. Então, não é um tema tão novo para as farmácias que oferecem serviços, mas pode ser novo para farmácias que ainda não têm um consultório farmacêutico e que, eventualmente, nem aderiram à realização dos testes de Covid lá na época da pandemia. Precisa entender as tecnologias e aí saber os riscos que incorporam cada uma dessas tecnologias. Eu costumo dizer que o risco de fazer um teste do capilar de ponta de dedo é diferente do risco de você fazer uma coleta de nasofaringe. Em um caso, você vai ter contato com um sangue que pode ter anticorpo, e no outro, com uma amostra que pode conter antígeno. Então, essa avaliação, ela precisa ser enxergada pelo farmacêutico durante esse programa de capacitação. E o programa de garantia de qualidade propriamente dito, porque ele trata de todos esses assuntos: controle de qualidade, controle interno de qualidade, controle externo de qualidade. Então, ele vai precisar se capacitar não apenas na execução do teste. Eu costumo dizer que a execução do teste é a parte final e a parte mais fácil, né? De se fazer, né? Você desenvolve habilidade e depois de um tempo você consegue fazer. Mas construir tudo isso, até para poder fazer um procedimento operacional padrão adequado e que não leve a erro de interpretação, por exemplo, é muito importante. Então, ele vai precisar, sim, se capacitar. Você tinha me feito uma pergunta se precisava de uma qualificação, ou seja, se existe hoje, dentro da graduação, alguma qualificação que seja específica do farmacêutico para ele executar teste rápido. Não. Basta que ele seja graduado e basta que ele esteja dentro de um programa de educação permanente. Esse programa é que vai oferecer as condições para que ele execute os testes na farmácia com qualidade, né? E ofereça um serviço que eu costumo dizer que é diferenciado pelo fato dele não entregar só um resultado de triagem. Ele entrega uma declaração de serviço farmacêutico, e essa declaração, ela contém ingredientes valiosos e que vão ajudar o médico lá do outro lado a fazer um diagnóstico de melhor qualidade. Que ingredientes valiosos seriam esses? Você poderia dar algum exemplo? Então, veja, se eu faço uma abordagem do paciente no momento que ele chega na farmácia e ele está com febre,
Eu posso, e ele está, por exemplo, com algumas manchas no corpo, ou ele está apresentando aí um engrossamento, juntas inchadas, e aquela região, naquele momento, aquela cidade está tendo um surto de dengue. Ele pode ter dengue, ele pode, se estiver circulando junto, ele pode ter zika e ele pode ter chikungunya. A forma como ele é abordado, se ele tem febre, se ele tem uma conjuntivite, se ele se ele tem manchas vermelhas, essas informações todas, elas fazem parte da abordagem que o farmacêutico faz. Por quê? Porque ele precisa dessas informações até para saber qual vai ser o teste que ele vai indicar para fazer nesse paciente, né? Então, e essa informação ele coloca sim na declaração de serviço farmacêutico. Normalmente, um exame de análises clínicas, quando você vai lá para o laboratório, você dá seu nome, sua idade, você informa alguns medicamentos que você esteja tomando, que você não esteja tomando, mas eles são usados para o laboratório. Em momento nenhum, por exemplo, os medicamentos que a gente toma quando vai fazer um exame no laboratório, eles saem naquele resultado de exame que vai para o médico. A declaração de serviço farmacêutico, para mim, na minha visão, ela possibilita que esse montante de informações que dizem respeito àquele paciente específico, eles vão chegar até o médico. Pode ser uma informação que seja útil para ele no momento em que se ele chegou com febre na farmácia, tomou, de repente, pode se prescrever um antitérmico, né? Dependendo da doença, o farmacêutico pode fazer isso. Ele chega sem febre, se ele chegar, sei lá, na mesma hora, ou se ele chegar no dia seguinte, e ele repetir essa febre, já dá uma informação a mais para o médico, para ele conseguir fechar melhor esse diagnóstico. Então, não é um resultado de exame como a gente está acostumado a ver quando sai com um laudo do laboratório de análises clínicas. Ele vai trazer um pequeno histórico desse paciente, e eu acredito muito que isso vai ajudar bastante e vai trazer o médico para mais perto do farmacêutico no momento que ele estiver tratando o paciente. E vai criar também não uma fidelidade, mas uma relação de confiança muito importante, que já existe, por exemplo, entre médicos e farmacêuticos clínicos que trabalham em hospital. Por quê? Porque um precisa do outro, um complementa o trabalho do outro. E é nessa complementação de trabalho que eu acredito que está o grande diferencial dos testes rápidos em farmácia. Você falou de um programa de educação permanente, mas quem vai oferecer esse programa para o farmacêutico? Onde ele vai buscar esses conhecimentos, esse treinamento, essa capacitação especializada em testes rápidos? Bom, eu acredito que vão surgir muitos cursos de capacitação, né? E neste momento, o que a gente tem visto são as próprias associações oferecendo dicas, oferecendo caminhos para que ele busque esta capacitação. Mas essa capacitação, ela vai ter que ser criada dentro daquele programa de garantia de qualidade. O desenho inicial, ele parte do próprio farmacêutico. E de cursos que eu imagino, que são aqueles cursos básicos, né? Acho que eu cheguei a comentar com você, porque, por exemplo, o primeiro teste que vai poder ser realizado em farmácia é o teste de visualização imediata, que não depende de equipamento. Então, esse teste, a grande maioria deles, para não dizer todos, eles utilizam o princípio da imunocromatografia. A gente aprendeu na faculdade? Aprendeu sim, a graduação oferece essa formação, mas ele fica paradinho ali naquele pó do HD. E já existem cursos, pelo menos lá onde eu estou, a gente já faz esse tipo de curso de preparação para o público interno da empresa, né? Até porque trabalha com produtos diferenciados, então ele precisa dessa informação. Então, você tem que entrar com princípios de imunocromatografia, é um curso que eu recomendo, né? Um conhecimento que precisa ser renovado. Os cursos para entender a resposta imunológica de antígeno e anticorpo. Quando a farmácia optar ou identificar quais os testes que ela vai trabalhar, ela pode buscar um conhecimento aprofundado da doença que ela está buscando fazer a triagem diagnóstica, porque se você não conhecer a doença, se você não conhecer a evolução da doença, se você não conhecer
o perfil de formação de anticorpos IgG, de anticorpos IgM, quanto tempo que o antígeno permanece na circulação. Então, se você não sabe isso, você não conhece a janela imunológica, você não vai saber nem indicar o teste e nem dar um bom, porque você tem que oferecer o resultado, e esse resultado, ele carece, ele precisa de uma interpretação. Então, assim, esses testes básicos de imunocromatografia são aqueles que eu recomendo nesse momento. E das doenças, porque é muito importante, não são cursos longos, eu acho que não é uma especialização, não precisa passar por esse tipo de formação, uma lato sensu, mas cursos que sejam curtos, que sejam rápidos, né, rápidos, e que fazem com que essa memória que já existe dentro da formação do profissional farmacêutico venha à tona e permita que ele consiga construir esse programa de qualidade, esse programa de treinamento. Não é difícil, as ferramentas estão lá, o que a gente está precisando é organizar esse quebra-cabeça e facilitar. Tem muitas empresas que já estão, que vão oferecer cursos, até que por conta de que existe um controle interno de qualidade, é um tipo de controle que a farmácia vai precisar ter, e lote a lote é muito difícil de você conseguir isso. Então, a Anvisa permite que o fabricante, o fabricante não, mas o detentor do registro ofereça os laudos de conformidade junto com o treinamento. Então, dos fabricantes, este treinamento, ele já é esperado. O que precisa é toda aquela estrutura que dá robustez a esse conhecimento e permite uma interpretação adequada de um resultado de um exame de análises clínicas. Não sei Agora, se eu Ana, consegui te responder. Nossa, excelentes sugestões de treinamento, de cursos que você deu aqui. Mas a minha dúvida é, quem constrói esse programa da qualidade é o próprio farmacêutico. E um outro Sim. ponto, os POPs, que são os procedimentos operacionais padrão, eles fazem parte desse programa da qualidade, porque até onde eu sei, cada exame, cada teste terá o seu próprio POP. Sim, sim, porque assim, o que a Anvisa preconiza, e eu acho que ela vai sair um pouquinho dessa estrutura de procedimento operacional padrão, ela pede sempre instruções escritas. É muito interessante, se você procurar na RDC 786, você não vai encontrar nem definição, existe uma única vez que se menciona procedimento operacional padrão sem a sigla POP, tá? Por quê? Porque a instrução escrita, ela é mais complexa do que um POP. O POP, normalmente, ele tem uma sequência, ele tem uma abrangência, ele tem um escopo, a gente tem muitos modelos de POP. E a instrução escrita, ela vai ter que trazer outras informações. Por exemplo, a própria tecnologia que está embarcada naquele teste que está sendo feito. Então, é um pouco mais do que o POP. Agora, com certeza, cada teste vai ter que ter um procedimento específico. Se ele vai chamar procedimento operacional padrão, ou se ele vai chamar instrução escrita, isto não muda o conteúdo que esse documento precisa ter. Então, porque não existe um padrão que possa dizer o seguinte: todos os testes eu faço do mesmo jeito. Isso não existe. Quando eu pego testes de capilar de ponta de dedo, existem testes que utilizam 10 microlitros. Para esse teste de 10 microlitros, eu tenho uma lanceta adequada que eu passo a punção. Por quê? Porque eu não preciso de muito sangue. Então, eu uso uma lanceta mais fininha. Existem outros testes que, pela característica do teste, ele trabalha com volumes muito maiores, 80 microlitros de sangue. Para eu tirar 80 microlitros de sangue de uma pontinha de dedo, eu preciso de uma lanceta mais grossa, mais robusta, que faça um furinho mais profundo, para eu conseguir tirar 2, 3 gotas bem gordas, que a gente chama. Então, não existe um POP padrão. Da mesma forma, o equipamento de proteção individual que eu tenho que utilizar num testinho de ponta de dedo é diferente do equipamento de proteção individual que eu utilizo em um teste de nasofaringe. Então, assim, pelo fato de não existir nenhum que seja igual ao outro, né, eu posso ter procedimentos
parecidos, mas eu nunca vou ter procedimento igual. Então, eu vou ter que ter, sim, uma instrução escrita ou um procedimento operacional padrão para cada teste que eu for realizar na farmácia. Agora, Ana, considerando tudo que você está colocando aqui, tudo que o farmacêutico precisa saber, tudo que ele precisa desenvolver para realizar os testes rápidos, me parece que o profissional escolhido para essa atividade vai ter que focar nessa atividade. Ele não vai conseguir fazer outras coisas da farmácia, né? Fazer outros tipos de serviço dentro da outras áreas, digamos assim. Você concorda comigo? Quer dizer, o profissional precisa estar muito focado naquilo, trabalhando naquilo, desenvolvendo aquilo, e talvez a farmácia precise contratar um profissional, um farmacêutico específico para isso. Ou não, ou você acha que é possível conciliar as atividades dos testes rápidos com as outras atividades que o farmacêutico faz dentro de uma farmácia? Vamos lá. É uma pergunta um pouco complicada, né? Porque ela não é uma pergunta que eu consigo responder sim ou não. Eu vou ter que usar Mas a gente também não está aqui para dar uma resposta. A gente não está. Tudo bem, não tem problema. Eu acho que a gente está aqui para promover a reflexão, para levantar questões que são importantes de serem pensadas. E antes da Ana dar a resposta dela, ou dar a opinião dela, conta para mim, você nos comentários, o que você, farmacêutico, está achando desse programa, se você já se sente capacitado para realizar os testes rápidos, ou se você ainda precisa buscar conhecimentos, buscar cursos. Conta aqui pra gente que a gente quer saber. Ana, com a palavra é sua. Então, depende muito, porque a gente tem um cenário no Brasil que também não existe uma farmácia padrão. Uma farmácia pequena, se ela for incluir, né, na oferta de serviço dela uma quantidade pequena de testes, eu não vejo problema de um único farmacêutico dar conta de tudo. Até porque eu acho que neste primeiro momento, eu acho que nos próximos ano, 2 anos, todo esse ambiente ele vai estar em processo de adaptação. Eu não vejo problema nenhum em um farmacêutico, se ele já tem um consultório farmacêutico, se ele já faz aplicação de injetável, se já existe um farmacêutico dentro da farmácia, uma unidade que aplica vacina, eu não vejo dificuldade nenhuma do farmacêutico executar essa tarefa. Existe sim uma necessidade agora de estruturar um programa de garantia da qualidade. Isso demora. Isso toma tempo, mas eu não acredito que seja necessário você ter 2 pessoas, porque o dia que você consegue deixar a estrutura documental pronta, dali para frente é você seguir. Você, hoje, com muitos sistemas que a gente tem que facilitam bastante a introdução de informação, a compilação dessas informações, e a gente sabe que tem muitos fornecedores que também já estão desenvolvendo programas que facilitem a emissão do laudo, que facilitem essa anamnese inicial, para construir esse programa inicial, talvez ele precise, né, de ajuda, de alguma ajuda externa. Eu tô imaginando que nesse cenário existem muitos colegas farmacêuticos que já trabalham há bastante tempo com laboratório de análises clínicas e estão acostumados com a estrutura, né, do manual da qualidade, do sistema de implantar um programa de garantia da qualidade. Então, este programa, inicialmente, ele vai tomar mais tempo do farmacêutico. Mas depois, no dia a dia, eu não acredito que seja necessário contratar uma outra pessoa, porque lembra lá atrás, quando foi publicada a RDC 44, que ficou todo mundo, as farmácias não estavam acostumadas a construir um manual da qualidade, não sabiam o que era uma lista mestra, sabiam o que era o POP, tinha 1 ou 2 ali na farmácia. Eu acho que teve um momento, inclusive, que se ofereceram muitos cursos para ajudar os profissionais farmacêuticos a montar essa estrutura, porque esse programa, gente, não existe um programa pronto, olha, está aqui, eu vou... Não, ele tem que ser construído porque ele tem que refletir aquilo que acontece de verdade na farmácia. Então, o que eu estou imaginando nesse momento é que a oferta de cursos que ajudem o profissional a fazer isso deve aumentar bastante nesses primeiros 6 meses. E depois, né, depois que começa a andar, depois que começa a rodar,
um colega ajuda o outro, e aí a gente sabe que esses programas vão estar operando e vão estar funcionando bem, e a inspeção sanitária também, eu acredito, nesse momento, ela está muito disposta a ajudar, pelo menos foi este o que eu vi sinalizado lá da Gerência de Tecnologia de Serviços em Saúde da Anvisa. Então, fazer roteiros harmonizados também tem por objetivo harmonizar e facilitar esse trabalho, que é uma tarefa grande agora no começo, mas que depois que se estabilizar, vai virar uma rotina bem gostosa. Agora, a gente precisa considerar também, Ana, que muitas farmácias no Brasil já fazem algum tipo de serviço. Isso não é uma coisa Uma totalmente novidade, nova. Durante a pandemia, o que teve de farmácia fazendo teste de Covid-19, então acho que muito. isso já é um sinal, né, de que talvez essa adaptação não seja tão difícil assim, né? Não exija tanto do farmacêutico, porque de alguma forma o farmacêutico já está em contato com esse tipo de atividade, com esse tipo de serviço. Nós estamos em setembro, e setembro é um mês muito especial para vocês, farmacêuticos, porque nós celebramos o Dia Internacional do Farmacêutico no dia 25 de setembro. Ana, mesmo que o farmacêutico já venha realizando alguns testes, já venha promovendo a atenção farmacêutica, o acompanhamento farmacoterapêutico, essa RDC é mais um marco, concorda? Sim, sim, tá sendo entregue para o farmacêutico esse desafio. Ele não é um desafio que eu acho que ele foi milimetricamente calculado, porque desde 2017 existe um movimento dentro da Anvisa de atualizar as informações relativas a exames de análises clínicas. Por um lado, você tem a OMS recomendando que se aumente o acesso de diagnóstico, porque um diagnóstico bem feito, ele leva a uma conduta clínica bem feita, ele leva a uma resolução de um problema de saúde. E a gente já sabe que fora do Brasil, Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália, já há muito tempo se utiliza fazer triagem usando testes rápidos em farmácia. A tecnologia que hoje está embarcada naquela tirinha pequenininha, ela é grande o suficiente para garantir performances muito interessantes de sensibilidade e de especificidade. Isso dá um pouco mais, né, de segurança no momento que você está fazendo a triagem. Então, quando você junta tudo isso, desde 2017 a Anvisa vinha fazendo. Foram 7 anos, durante algum tempo, uma limitação de incluir isso dentro do portfólio, né, de serviços da farmácia, por conta de segurança, por conta de... São várias as vertentes, né, que não queriam muito, e principalmente se alegava que a farmácia não sabia fazer. Aí veio a pandemia. E o que a gente entendeu, o que a gente viu, o que a mídia viu, o que a população brasileira inteira viu, é que a farmácia pode, sim. Tanto pode que foram mais de 20 milhões de testes. Quantas vezes a pessoa não deixava de usar uma unidade básica de saúde, deixava de entupir, né, esse serviço de atenção primária, ia na farmácia e ali mesmo ela já tinha a resolução. Os médicos passaram a confiar muito. Você vinha com um teste de farmácia, ele já te pedia para ficar em casa paradinho para não ter a propagação do vírus. Então, assim, ficou provado que a farmácia é capaz. Então, mas e mim, o farmacêutico? Para o farmacêutico, ele não fez? considerando Ele que não nós fez? estamos no mês de setembro, você acha que é um momento importante para a profissão farmacêutica? Muito. Para mim é um marco tão importante quanto foi lá atrás a própria RDC 44, que definiu as boas práticas. Sabe? Se assemelha na minha cabeça aquilo que aconteceu no começo do milênio, quando a gente pensou numa política de genéricos. Gente, essa RDC ela é uma política de saúde pública. E ela é uma política de saúde pública que está sendo entregue também ao farmacêutico. Então, para mim, não tem dúvida de que, primeiro, que o farmacêutico vai dar conta disso e que ele tem que
está inserido. A partir do momento que ele que a farmácia é um estabelecimento assistencial de saúde, ele não tem motivos para não executar essa tarefa e capilarizar. Na verdade, a profissão farmacêutica, ele é um profissional de saúde, e a gente, quando está no balcão da farmácia, quando está em qualquer lugar, dentro de uma bancada de laboratório ou no chão de uma fábrica, a gente sempre enxerga que do lado de lá existe um paciente, do lado de lá existe um cidadão, e essa tarefa é nossa sim. Então, para mim, não tem como fugir da raia, não tem como não subir nesse trem, e tem que subir logo, para pegar uma janelinha, até porque está sendo oferecida a janelinha. Se não entrar, vai pegar a rabeira. Então, é a brincadeira que eu faço, né? Que tem que entrar Tá sim. certo. Não é complicado, não é difícil, já mostrou que pode. Então, esse ano, eu acho que essa RDC, ela fecha com chave de ouro esse caminho que vinha sendo feito há algum tempo para dar acesso à população a uma triagem diagnóstica mais assertiva. Esse programa é uma homenagem e um reconhecimento a você, farmacêutico, que vem ganhando cada vez mais relevância no cenário da saúde nacional. Então, fica aqui os meus parabéns, os parabéns da minha equipe, os parabéns da Ascoferj para você, farmacêutico, que vem fazendo diferença na nossa vida. Parabéns, parabéns, Ana. Feliz Dia Internacional do Farmacêutico para você. Vamos comemorar. Muito obrigada, viu, Ana, pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço. E obrigada a você pela companhia. Deixe o seu like nesse vídeo antes de ir embora, comente, deixe sua dúvida, mande uma pergunta para a Ana, tenho certeza que ela vai responder. E compartilhe esse vídeo com outros farmacêuticos para que a gente possa propagar essa informação, essa aula que a Ana Targa deu aqui para gente. Muito obrigada pela sua companhia. Eu te vejo no próximo É de Farmácia. Até lá. Tchau, tchau.